Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palavra, mais uma ministração daquilo que o Senhor tem preparado para nós nesse momento, nesta noite. Que a graça, a misericórdia do nosso Senhor Jesus seja contigo, seja com a sua casa, com a sua família. Quero dizer que você é muito bem-vindo a essa transmissão e também, numa possibilidade de estar conosco aqui presencialmente. Meus queridos e amados irmãos, hoje eu gostaria de trazer um texto com vocês, para vocês, onde o Senhor falou de uma forma muito abundante na minha vida, no meu coração, desde a semana passada. Mas antes de darmos início à palavra, eu quero te convidar. Se você puder, fecha teus olhos. Talvez você esteja dirigindo, talvez você esteja no trânsito, não pode fechar os olhos, é lógico, mas acompanhe comigo, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor, para que o entendimento da palavra, aquilo que Ele trouxe, aquilo que Ele preparou para nós, possa fazer efeito, possa fazer o sentido, o sentido necessário na minha vida, na sua vida também. E em nome de Jesus, ó Pai amado, nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós, em nossas vidas, em nome de Jesus. Que a tua graça, que a tua misericórdia seja derramada nessa noite, nas vidas, Pai, destes que aqui estão nesse momento acompanhando essa ministração. Na vida daqueles, ó Deus, que no decorrer da semana voltarão a essa ministração e também ouvirão a Tua palavra. Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa, Pai, dar sentido a esse texto que será lido, que será ministrado, e que em nome de Jesus eu possa ser boca do Senhor, que a minha voz seja a Tua voz nessa ministração, nesse momento. Essa é a minha oração de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, na minha vida, na nossa igreja. No nome de Jesus é que louvamos, é que te adoramos, glorificamos o teu nome. Amém e amém. Meus amados, eu vou tratar de um assunto hoje, à luz da Escritura, um assunto que vem sendo debatido de uma forma muito ampla nas redes sociais, já há alguns dias, desde a semana passada, desde quinta-feira da semana passada, onde nós tivemos, eu vou trazer esse assunto à luz da palavra, mas eu preciso de trazer a motivação dessa ministração de hoje. Semana passada, quando nós tivemos um deputado, um político do nosso país, que chegou no momento do seu julgamento, ele foi julgado, ele foi condenado, e logo após a sua condenação, o nosso presidente, ele trouxe uma carta de indulto, foi dado um indulto a esse deputado que foi julgado e foi condenado. E essa palavra, e esse momento da semana passada, Deus já começou a falar ao meu coração a respeito dessa carta de indulto, dessa graça, desse presente, desse benefício que foi dado, nesse momento a esse deputado. E o Senhor começou a trabalhar comigo, a me colocar algumas situações, alguns pontos que eu resolvi trazer um pouco dessa situação, desse assunto, desse tema, desse indulto, dessa graça que foi concedida por uma autoridade que é revestida desse poder, para uma pessoa que foi condenada, foi julgada e condenada. Eu já quero desde antemão dizer que eu não estou falando nem de A, nem de B, nem dizer que foi correta o julgamento, está errado o julgamento, o indulto está correto, não estou tratando desse assunto. O que eu quero trazer à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras, é o fato de uma pessoa ter sido
julgada, uma pessoa ter sido condenada, aí de repente vem uma carta, né? Um indulto, uma graça, e traz para essa pessoa uma liberdade. Talvez você já possa estar pensando, né? O que tem a ver isso com a palavra de Deus, né? E tem tudo a ver, tem tudo a ver. Eu espero que você não me julgue, né? Antes de você ouvir um pouco mais essa palavra. E eu quero já de antemão, deixar 3 perguntas aqui no ar para que você comece a pensar. Né? Será que esse tema ele é para hoje, para os nossos dias? Né? Uma carta de indulto, dar liberdade para um condenado, né? julgado e condenado? Será que esse momento é atual? Será que essa situação requer grandes debates, como tem acontecido desde quinta-feira passada, já uma semana, né, onde a rede social está pipocando de notícias, uns contra, os outros a favor? Será que isso realmente vale um debate tão grande assim? Será que essa situação, ela pode me alcançar? Ou ela pode alcançar a você? Ou até um pouquinho mais, né? Será que essa situação já não nos alcançou? Talvez, se você já estiver entendendo, né, a essência dessa palavra, se você já está percebendo a essência dessa palavra, é porque você já tem um pouquinho desta informação. Mas se você não está entendendo nada, presta muita atenção, porque essa palavra, ela há de fazer sentido para você. Ela há de trazer para você o entendimento dessa necessidade, né, da gente ter em mente essa situação de um indulto, de uma graça. E eu quero te convidar a você abrir sua palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. E eu quero tratar de um texto, de um assunto, de um tema, aliás, que seria assim: a graça, o favor imerecido de Deus. Graça, o favor imerecido de Deus. Aqui já fazendo um paralelo, quando o presidente, né, deu um indulto de graça ao deputado que foi julgado e condenado, essa graça alcançou esse deputado, mesmo ele sendo condenado, mesmo ele tendo sido julgado e condenado, ele recebeu um perdão de uma autoridade que está revestida desse poder. Ele pode fazer isto. E agora, o que tem isso a ver conosco? Para que a gente possa entender um pouquinho mais desse assunto, é importante saber o que é graça. O que significa essa palavra graça? Nas nossas orações, nos nossos cânticos, né, sempre vem essa palavra graça. Né, que a graça e a misericórdia do Senhor esteja contigo, né, que o favor imerecido de Deus nos alcance. O que tem isso a ver conosco? Qual o significado disto? Né? Porque há um consenso entre entre o meio teológico, em que o significado da palavra graça, de uma forma bem resumida, é um favor imerecido da parte de Deus. É dom de Deus. É o favor de quem recebe essa graça sem ter o mínimo merecimento disto. Isso vem de Deus. A origem dessa graça, no qual agora eu já quero tirar o paralelo, né, de uma questão política que nós estamos vivendo atualmente e trazer agora para um sentido para as nossas vidas. O entendimento da palavra graça, dessa situação, dessa indulgência que se recebe, né, desse indulto, aliás, me perdoa, desse indulto que nós recebemos através de Deus, né, ele é um favor imerecido. E nós vamos ver no decorrer dessa palavra, desse texto, a construção dessa ideia que nós não somos merecedores, que nós não temos a mínima condição de receber essa graça de Deus. E mesmo assim, né, o que aconteceu com nós, até o final dessa ministração, eu espero que você tenha esse entendimento. Vamos à leitura? Se você puder me acompanhar, acompanhe, se não, só acompanha somente a minha leitura mesmo. Capítulo 2 do livro da carta de Paulo aos Efésios, diz assim a palavra do Senhor:
Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que Ele nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que a palavra de Deus seja alcançada por nós nessa noite. Que o entendimento desse texto aqui possa fazer uma diferença nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Para que nós possamos entender o significado real dessa palavra graça, que já foi dita, né? Que graça é um favor imerecido de Deus, nós não merecemos, mas nós a recebemos. Nós precisamos de entender o conjunto dessa situação. E Paulo, logo no versículo 1, ele vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Para que nós possamos entender o significado real da palavra graça na minha vida, eu preciso de entender, eu preciso de me certificar que eu estava morto em um determinado tempo da minha vida. O Paulo está dizendo que Ele vos deu vida, porque estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais antes, outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos. Paulo está dizendo aqui, não é de uma morte física. Paulo não está dizendo que a pessoa estava morta e precisava de ser ressuscitado, não é isto. O morto não precisa de remédio, o morto precisa de ser ressuscitado. Agora, Paulo está dizendo de uma morte espiritual, a forma como a pessoa ela estava, né, ela se encontrava. A pessoa que se encontrava, ou vamos colocar no presente, uma pessoa que se encontra, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo os filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos antes. Ou seja, aquela pessoa que está morta espiritualmente, ela tem um padrão de vida, ela tem uma forma de pensar, ela tem uma forma de viver, e é necessário que essa situação seja revertida. É necessário que a graça de Deus venha ao encontro dessas pessoas, né? De todas as pessoas que estão vivendo segundo o príncipe deste mundo. Quais são as condições que exige de nós para que essa graça seja recebida? E é importante para que a gente possa entender isso, que por duas vezes Paulo vai dizer, tanto no versículo 1 quanto no versículo 5, ele vai dizer, estando vós mortos. No versículo 5 ele vai dizer, estando nós mortos. Ou seja, tanto eu posso falar para os outros de uma forma individual, para outro de uma forma individual, como para uma forma coletiva. Há uma necessidade de pessoas receberem a graça de Deus. Estando vós mortos, ou estando nós mortos, né, e andando conforme a vontade do príncipe desse mundo, é necessário que essa graça venha ao nosso alcance. É necessário que a autoridade máxima, aquele que é possível trazer a graça, e que essa graça venha a nos alcançar. Porque dentro do que Paulo está falando, não só nessa carta, não só nessa escrita aqui, principalmente lá nas cartas
de Paulo aos Romanos, ele vai trazer em vários momentos, em vários textos, dizendo que nós somos pecadores, nós carecemos da graça de Deus, nós todos precisamos da graça de Deus. E nós precisamos de entender isso, que nós precisamos da graça de Deus. Até mesmo depois do nosso encontro com Jesus, ainda é necessário a gente repensar. Daqui a pouquinho eu quero falar sobre isso, né, do momento que nós nos encontramos, do momento onde o Senhor nos encontrou, aonde nós estávamos, para que essa graça faça o efeito necessário na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Então, quais são as condições mais importantes, quais são as condições necessárias que a gente precisa de entender para poder receber a graça de Deus? E sempre lembrando, a graça de Deus é um dom de Deus, ele vem de Deus para nós homens. Nada do que eu possa fazer vai aplacar o coração de Deus, vai acalmar o coração de Deus. Sacrifício nenhum é necessário para que a gente toque o coração de Deus, mas é exatamente o contrário. E a gente vai entender um pouquinho disso. Quais são as condições para receber essa graça de Deus? O versículo 2, ele já nos fala, né? Nos quais vós andastes antes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade, né? Potestade do ar, do espírito que atua dos filhos da desobediência. Então nós precisamos de entender o seguinte, é necessário entender que existe uma vida como Deus quer. É necessário entender que existe um príncipe que ele tem, né, um domínio nesse mundo. Segundo Paulo, príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É necessário entender que aos desobedientes, né, existe uma morte espiritual. Aqueles que desobedecem, né, ou desobedecer quem? A vontade de Deus. Desobedecer o quê? A palavra de Deus, a vontade de Deus, rejeitar a presença de Deus. A condição necessária para receber essa graça de Deus está no entendimento, né, do reconhecimento que nós precisamos de Deus nas nossas vidas. Senão isso não vai fazer sentido. O versículo 3 vai dizer, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os demais. Aqui Paulo vai fazer uma distinção. Paulo está falando de algum tipo de pessoa, algumas pessoas que antes andavam conforme os filhos, né, da desobediência, mas agora não, eles já estão fora, né, desse time dos filhos da desobediência. Antes fazia a vontade da carne, antes fazia a vontade dos seus pensamentos, era por natureza filho da ira. Mas o versículo 4 ele vai trazer ele vai trazer um novo sentido para a vida daqueles que estavam mortos espiritualmente, mas que quando Deus vem com a sua graça, traz o perdão, traz a sua bondade, a sua misericórdia, e essa graça, essa bondade nos alcança, aí vem uma vírgula na nossa vida, na nossa história. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo Jesus. E pela graça sois salvos. Pela graça nós somos salvos em Jesus Cristo. Pela graça nós somos redimidos, nós somos regenerados em Jesus Cristo. É Jesus Cristo que é a nossa autoridade máxima para poder trazer não um pedido de perdão inquestionável, né, como nós estamos vendo hoje, alguns concordam, outros não concordam com aquele que deu o indulto. Alguns concordam ou não concordam com aquele que recebeu o indulto. É claro que é diferente também, algumas pessoas podem concordar com a forma que Deus age. Mas a bondade do Senhor, ela nos alcança em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus é que nós somos agraciados, é em Cristo Jesus que nós somos alcançados. A graça do Senhor, o favor imerecido de Deus, chega até nós através da
pessoa de Jesus Cristo. E eu quero dizer que no decorrer, né, da nossa caminhada cristã, é que nós vamos, né, gradativamente encaixando esse entendimento. Por que Cristo Jesus é o grande diferencial? Porque Jesus Cristo, né, é a autoridade máxima, suficiente e capaz para poder chegar para nós falar, e dizer assim: olha, os teus delitos estão perdoados, a sua condenação foi rasgada, os seus pecados estão perdoados. Por que ele é a autoridade máxima para fazer isto? No versículo 4, quando ele diz: por causa do seu grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida junto com Cristo. Deus Pai junto com Cristo. Porque Cristo é essa autoridade máxima. Aí nós precisamos de voltar um pouquinho no entendimento, né, da obra vicária de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele nasceu como homem, ele viveu como homem, e ele se deu como sacrifício para que nenhum outro sacrifício seja capaz, seja suficiente para trazer o perdão de Deus para a humanidade. O próprio Deus, o encarnado, ele se fez carne, ele se fez oferta, né, de sacrifício a Deus, na sua morte na cruz, após a sua ressurreição. Então todo esse processo da morte, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, esta é a forma, né, que nós temos hoje, através de Jesus Cristo. Como ele se doou ao seu sacrifício vivo, ele se doou, ele foi para a cruz, ele morreu na cruz por nós, para que nós fôssemos resgatados. Então não há sacrifício maior, não há pena maior, não há sacrifício, não há nada que nós possamos fazer, que nós possamos dizer para Deus: olha, eu fiz alguma coisa, por isso que eu mereço. Por isso que a graça é um favor imerecido. Deus, sabendo dos nossos pecados, dos nossos delitos, da forma que nós vivíamos, né, nós estávamos dentro, né, da vontade do príncipe desse mundo, nós éramos filhos da desobediência, nós não éramos nada. E mesmo sabendo disso, Deus nos, né, de uma forma agraciada, nos deu Jesus Cristo. E por causa disto, nós somos hoje salvos pela graça de Deus. E nós precisamos de entender uma coisa muito séria, muito importante nisso. Nós não temos nada que podemos dizer assim: olha, eu fui bom em algum momento da minha vida, por isso que eu mereço ser agraciado. De maneira alguma. Nada se compara ao sacrifício de Jesus. Mas é o amor dele por nós, como diz no versículo 4, por causa do seu grande amor que ele nos amou, é que nós somos salvos. E que forma que isso acontece? Quando nós reconhecemos esse sacrifício de Jesus na cruz, quando nós percebemos que esse amor de Deus, ele é grandioso para me salvar. É por isso que há esse encontro. Eu creio em Jesus Cristo, e porque eu creio em Jesus Cristo, é pela fé que eu tenho em Jesus Cristo, eu recebo de Jesus Cristo a graça, o indulto, o perdão da minha dívida, o perdão dos meus pecados. Glória a Deus por isso. Eu não sei se você conseguiu compreender, eu não sei se eu fui suficiente para poder te dizer que a graça de Jesus, a graça de Deus, ela nos alcança porque Ele nos amou. O amor dele é que nos alcançou, não é o contrário. Não é algo que eu fiz ou deixei de fazer que me trouxe, né? que me colocou na presença de Deus. É o contrário. O versículo 5 diz que nós, estando mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida. Por isso é que hoje nós podemos dizer que nós temos uma vida abundante em Cristo Jesus, porque em algum momento da nossa vida nós tivemos esse encontro com Jesus, e foi por isso que hoje nós temos vida. Já não somos mais mortos, já não estamos mais mortos dos nossos delitos e pecados. Agora nós temos vida, e vida com Cristo. Versículo 6 diz que juntamente com Ele ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é importante a gente entender isso daqui? Qual que é o benefício, né? O que é importante com que a gente
possa compreender qual que é o benefício de ter esse encontro com o Senhor Jesus. Embora seja, né, um assunto discutido, o início dessa palavra, uma questão política, mas essa questão política, ela nos alcança. Quando nós recebemos esse indulto de Jesus, através da pessoa de Jesus, quando nós recebemos essa graça de Jesus, o que acontece? Né? Nós nos colocamos numa condição melhor, nós nos colocamos numa condição agradável a Deus, mesmo, né, sabendo das nossas limitações, das nossas dificuldades, na nossa pequenez, na nossa condição, né, de homem, necessitado e carente da presença de Deus. O Senhor, Ele nos deu vida, o Senhor nos ressuscitou, e o Senhor é que nos faz sentar em lugares, né, conforme aqui o versículo 5, versículo 6, né? Ele nos ressuscitou, Ele nos fez sentar em lugares celestiais, Ele nos deu vida. Toda essa movimentação política, todo esse disse-me-disse, é válido, não é válido, tem que ser cumprido esse decreto, não tem que ser cumprido esse decreto, isso é do homem, isso é o homem brigando com o poder, isso é a autoridade do homem querendo sobressair a autoridade do outro homem. Mas para com o Senhor Jesus, isso não tem autoridade que supere a autoridade de Deus. Se Ele nos deu essa graça ela já nos pertence, porque veio dEle, não veio por mérito nosso, e não há quem o conteste, porque o sacrifício de Jesus na cruz, não há nada que possa superar essa condição, essa situação, né, vivida pelo nosso Senhor. E para que nós, né, por que isso acontece em nós? Qual que é o resultado disto? O resultado disso vai muito além da salvação. O versículo 8, vou pular de forma proposital o 7, o versículo 8 diz assim: pela graça vós sois salvos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé até a minha percepção, meu olhar para Deus, o abrir dos meus olhos para Deus, ele vem do Senhor. É o Senhor que proporciona, né? É Ele que vai nos dando condições para a gente ter essa percepção. Então, quando nós temos esse entendimento, quando a graça do Senhor chega e nos alcança, o que nós ganhamos com isso? A salvação. O que nós recebemos de Deus? Isso, a salvação. A vida eterna na presença de Deus. Mas olha só, olha o que é importante a gente entender. A salvação, ela já nos alcançou. Acaba por aqui? De maneira alguma. Se nós formos considerar a questão do indulto presidencial para com o deputado, ele é momentâneo. É uma questão de pouco tempo, até vir outras condenações, se por acaso chegar a acontecer. Mas com a presença do Senhor, não. Nós recebemos um indulto, uma graça, misericórdia, para que nós tenhamos vida e vida eterna com o Senhor. Mas isso é algo pessoal. Isso cada um de nós temos que tomar essa decisão de servir a Deus, de reconhecer Jesus Cristo como Senhor, de seguir os seus caminhos, os seus mandamentos. Isso é individual. Mas quando nós fazemos essa decisão, quando um conjunto de indivíduos faz isso, nós formamos um corpo, nós formamos uma igreja. Para quê? Então, o objetivo vai muito mais, vai além da minha salvação. Por isso que eu pulei propositalmente o versículo 7. Isso tudo acontece para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo está falando que isso tem que acompanhar a eternidade, séculos futuros, o tempo futuro. Se eu hoje estou salvo, daqui a pouquinho, né, a morte física vai me alcançar. Eu estava morto espiritualmente, hoje eu sou vivo em Cristo Jesus. O sacrifício de Jesus é que me deu vida. Eu estando nele, eu tenho vida através dele. Mas essa minha vida, ela tem que ser, né, acompanhada
do meu testemunho, da minha palavra, daquilo que o Senhor faz na minha vida, para que alcance outras pessoas, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Essa salvação, ela não pode ser somente, ela é individual, mas ela não pode ficar somente comigo. Eu tenho que levar isso para outras pessoas, eu tenho que avançar. A igreja precisa de glorificar a Deus através daquilo que Deus faz por nós. Nós como indivíduos salvos, nós como corpo de Cristo, o corpo formado por pessoas que alcançaram a graça, o favor de Deus, nós temos que continuar propagando, continuar levando essa mensagem para que outras pessoas possam também ter esse entendimento. Por isso que Paulo diz, juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Meus queridos e amados irmãos, essa discussão do indulto, do vale, do não vale, do pode, não pode, ele merece ou não merece, isto é uma discussão para aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Essa é uma discussão para aqueles que não têm o entendimento do local onde nós estávamos quando Cristo nos alcançou. Eu quero deixar contigo já para a gente já concluir essa palavra essa breve palavra, porque essa discussão ela ainda vai continuar nas redes sociais, mas mais importante que ela aconteça nas redes sociais, ela tem que acontecer no meu coração, no seu coração. Você tem ideia, você sabe, você tem a convicção da onde você estava ou da onde você está para merecer essa graça de Deus? Você tem essa noção? Paulo, ele fala de uma forma bem genérica, filhos da desobediência. Mas se você for lá da segunda carta de Pedro, capítulo 2, lá do versículo 20, Pedro vai falar algo muito mais difícil de se ouvir. Ele fala que nós estávamos, nossas vidas, ele estava num pedestal de lama, no qual aquelas pessoas que um dia foram alcançadas por essa graça, e essa graça veio, trouxe uma nova vida em Cristo Jesus, essa pessoa ela abre mão, ela não quer mais isto. Segundo Deus, através da palavra de Pedro, ele diz que era melhor que nem conhecesse, era melhor nem conhecer, porque o estado daquela pessoa, quando ela abre mão da graça de Deus, ela abre mão do sacrifício de Deus na cruz, o estado dele fica pior do que antes. Então, o fato de nós reconhecermos aonde nós estávamos, quem nós éramos, essa graça ela passa a ter sentido, ela passa a fazer o efeito necessário, porque se eu sei onde eu estava, eu não quero voltar para lá novamente. Eu não quero dar mais motivo de oração para eu poder sair de um lugar da onde Deus já me tirou. Eu sei onde eu estava, e eu não quero voltar para aquele lugar mais. Você tem essa convicção? Você tem essa certeza do que Deus fez na sua vida? Você tem a consciência que pode estar morto espiritualmente? Ou você tem a consciência que você pode estar enfraquecido espiritualmente? E que a tendência, se você não desejar fazer esse retorno à vida, uma vida plena com Jesus, isso pode te levar para a morte novamente, uma morte espiritual que eu estou falando, um afastamento das coisas de Deus, da vontade de Deus, da casa de Deus. Como foi fácil numa pandemia a igreja se recolher nas suas casas através da internet, como nós estamos tendo essa oportunidade hoje. Glória a Deus pela oportunidade. Mas como está sendo difícil para que a igreja volte. A igreja não é só aqui a Batista Sião, não, a igreja de Jesus. Como é difícil voltar para as coisas de Deus após uma situação difícil. Mas eu quero te convidar a você voltar o seu pensamento aonde você estava, do que Deus fez por você, do sacrifício dele para nos amar, para nos salvar, para nos dar graça,
para nos dar o indulto da liberdade. E nós somos livres, nós somos salvos pela graça de Deus. E para concluir, é preciso dizer, mesmo nós, estando dentro da igreja, isso nós já ouvimos algumas vezes o nosso pastor dizendo que boa parte da igreja não acredita em inferno. Boa parte da igreja não acredita em pecado. Então quero te perguntar, você reconhece o sacrifício de Jesus na sua vida? Você reconhece a graça de Deus na sua vida? Você reconhece que você estava ou se encontra em um momento, como na condição de filho da desobediência? Para uns. Para outros, você reconhece que você estava nesse local, nessa situação, e que o sacrifício de Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância? Você reconhece Jesus como Senhor da sua vida? Amados, parece muito óbvio essa palavra, mas o óbvio, ele só é claro, ele só fica evidente na mente de pessoas que estão predispostas a entender as coisas. Uma palavra dessa, talvez você, eu já sei disto, eu já entendo isto, mas será que realmente eu entendo? Será que eu posso questionar o indulto de um presidente? Ora, nós estamos vivendo hoje daqui a pouco será outro, e que vai ter essa mesma condição? Será que eu posso questionar a vida do outro, sem que eu possa olhar para a minha vida? Essa é a minha palavra para você essa noite. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu sempre gosto de dizer, primeiro Deus trata conosco, para depois a gente entregar a ministração, entregar a palavra de Deus. Ela tem que fazer sentido em mim para que eu possa devolvê-la. E eu preciso de pensar em cuidar um pouco mais da minha vida espiritual, para eu não poder julgar de uma forma alheia, de julgar de uma forma sem mais critérios. Eu volto a dizer, não estou dizendo que o critério está correto, a pessoa que deu o indulto está correta, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos da autoridade maior das nossas vidas, que é Cristo Jesus. Que sem essa autoridade maior, que é Jesus Cristo em nossas vidas, nós não temos vida eterna. Nós não temos graça, nós não temos o favor imerecido de Deus. Eu preciso de saber disso, a minha condição, a minha situação, para que eu possa entender que Deus está preparado, Ele quer te abençoar. Então eu quero te convidar, duas coisas. Primeiro, para que você ore comigo. Segundo, para que você possa pegar essa palavra, se ela fez sentido para você, você possa compartilhá-la com um amigo que talvez ainda, não aos seus olhos, não ao seu juízo, mas que você possa, orar por ela e você possa levar essa palavra a ela. Porque de repente, dentro de uma situação que nós estamos vivendo no nosso dia a dia hoje, onde um presidente dá um indulto, dá a graça para um deputado condenado, ele possa questionar isso, mas a minha oração é que essas pessoas possam se questionar. Será que eu não estou na condição de julgado e condenado? Será que eu não estou na condição de ser punido? Não com prisão, mas com uma vida eterna na ausência de Deus? Então, ore comigo, compartilhe essa palavra. Compartilha, se você compartilhar, você vai estar fazendo aquilo que nós fazíamos antigamente. Antigamente nós pegávamos um panfletinho, ia de casa em casa, batia de porta em porta, entregava um folheto. Hoje não, hoje a coisa está um pouco mais atualizada. Então você pode pegar esse papelzinho, esse folhetinho hoje de forma digital, compartilha com alguém, para que essas pessoas possam compreender a necessidade da graça, do favor de Deus nas nossas vidas. E a minha oração é que o Senhor haja em nós e também haja através de nós.
Vamos orar? Deus, obrigado por essa palavra, talvez tão óbvia, talvez entre aqueles que estão presentes agora nesse momento, posso dizer assim, eu já sabia disso, eu já sou salvo, eu já tenho um amor imerecido na minha vida, eu já fui agraciado e ainda continuo sendo agraciado por Deus. Mas essa palavra, Senhor, ela precisa ser ecoada, ela precisa ser transmitida, ela precisa ser sempre, Deus, lembrada. Porque é fácil julgar, é fácil questionar, é fácil você ser o contraditório, não concordar. Como dar um indulto, como dar liberdade para um transgressor, alguém que foi julgado, alguém que foi condenado, se foi justo ou não foi justo, eu não estou colocando a causa, a forma. Mas eu preciso de olhar para dentro de mim e eu entender que eu recebi a graça de Deus. Eu estava morto nos meus delitos, nos meus pecados. Eu não merecia ser um instrumento de Deus. Eu não merecia estar aqui. Eu sempre repito isso desde a minha conversão. Porque eu reconheço que eu sou o que eu sou pela graça de Deus. Eu faço o que eu faço único e exclusivamente pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, se alguém agora entre nós está ouvindo essa palavra, que o versículo 4 faça sentido na vida dele. Por causa do grande amor com que Deus nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Jesus Cristo nos deu vida, e vida em abundância. É pela graça que nós somos salvos. Essa é a minha oração, essa é a minha palavra. Nessa noite, Senhor, venha ao nosso encontro. Venha ao encontro daqueles que necessitam e precisam, Deus, de ter um encontro contigo. Deus, venha ao encontro daqueles que necessitam de uma transformação de vida, de ser liberado e liberto do pecado, da condenação, em especial da condenação eterna. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que o Senhor Jesus levante o seu rosto sobre ti e Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus se faça presente na sua vida, hoje, agora e sempre, em o nome de Jesus. Fica aqui minha gratidão pela tua presença até este momento. Fica aqui a minha palavra que o Senhor colocou no meu coração para que a gente possa ter isso, uma convicção forte no nosso coração e que a gente possa andar segundo a vontade de Deus. Não mais como filho da desobediência, mas sim dentro da vontade do Senhor, que Ele nos libertou para termos vida e vida em abundância. Deus abençoe você, no nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor.